Eu queria, a seguir, apresentar um breve texto sobre a historiografia econômica na América Latina nesse último meio século. Eu preparei um texto breve e queria, então, compartilhá-lo aqui com vocês. Se chama Historiografia Econômica da América Latina nos últimos 50 anos. A história econômica renova-se na América Latina com vigor a partir da década de 1950, encontrando-se nessa história traços e dinâmicas próprias na região, principalmente a partir das contribuições da história marxista e da CEPAL. Justifica-se, assim, a existência e a necessidade de haver histórias econômicas dedicadas à América Latina ou a seus diferentes países, e não apenas histórias econômicas globais ou do mundo capitalista, onde a América Latina pode ser inserida. O vigor da história econômica ocorre, em boa medida, graças à institucionalização da disciplina e à profissionalização de seu exercício nas últimas décadas, conforme atesta, para o caso mexicano, o historiador Enrique Flores Cano, constatação que podemos estender com desenvoltura para toda a América Latina. Queremos, nesta breve apresentação, comentar continuidades detectadas na pesquisa da história econômica latino-americana, bem como algumas rupturas ocorridas no último meio século, focados principalmente nos deslocamentos metodológicos e temáticos verificados. Vários deslocamentos metodológicos na história econômica da América Latina podem ser percebidos nesses últimos 50 anos. Listo alguns. Primeiro, há um abandono do determinismo econômico, mais ou menos comum na historiografia marxista latino-americana das décadas de 60 e 70, para admitir outras variáveis explicativas da dinâmica social, entre as quais variáveis culturais, consideradas agora importantes, inclusive para explicar a economia. 2. Declínio dos grandes modelos explicativos assentados no capitalismo global, muito comuns na historiografia marxista dos 60 e 70, e a disseminação de pesquisas baseadas em estudos monográficos, delimitando claramente o recorte espacial e temporal escolhido. 3. Declive, a partir dos anos 80, da historiografia marxista, assim como o de corte mais estruturalista, dominantes nas duas décadas anteriores, e o ascenso na historiografia econômica, de inspiração mais liberal. 4. Deslocamento metodológico, que estou aqui apontando. Deslocamento gradual da influência da historiografia econômica francesa, principalmente dos análises, bem como de intelectuais marxistas franceses, para o gradativo domínio da historiografia estadunidense ou aquela escrita em inglês, de cunho mais liberal e secundariamente de influxo marxista. 5. Emergência de historiadores na pesquisa em história econômica. A história econômica anterior a 1960 era realizada principalmente por economistas e advogados. 6. Abandono do ensaísmo, gênero dominante na historiografia econômica até a década dos 70, e sua substituição por pesquisas baseadas em análise sistemática de fontes primárias, com exigência de comprovação das hipóteses formuladas. 7.
Estudos quantitativos são propostos no sello da historiografia econômica liberal latino-americana a partir da década dos 60, que se naturalizam, particularmente no século XXI, com a disseminação do computador pessoal, embora não incorporassem o emprego de modelos econométricos ao estilo da New Economic History estadunidense, vertente praticamente sem repercussão na América Latina. 8. Outras tendências da história econômica estadunidense, apesar de sua crescente influência, tampouco prenderam na América Latina, como, por exemplo, a história contrafactual, aquela que não ocorreu, mas que poderia indicar, após a pesquisa, o que teria ocorrido caso tivesse se materializado, corroendo a ideia de linearidade ou destino histórico inexorável. Outro campo de análise propício para apanhar a evolução da história econômica latino-americana seria examinar os deslocamentos temáticos havidos nos últimos 50 anos, embora seja uma tarefa sobremaneira difícil. Tantos são os livros, teses, dissertações e artigos que sobre o tema têm sido publicados. Optamos por um caminho mais curto, selecionando histórias econômicas gerais aparecidas nas últimas décadas, assim como coletâneas abrangendo a história latina, abrangendo a América Latina como um todo. Comentamos 3 deslocamentos temáticos. Primeiro, as décadas de 1960 e 70 assistem à emergência e hegemonia da historiografia marxista na América Latina. Trata-se de obras que buscam encontrar parâmetros comuns, explicativos das dinâmicas que teriam guiado o desenvolvimento econômico da América colonial e contemporânea. O debate mais famoso nesse terreno englobou as discussões sobre os denominados modos de produção, inspirado em escritos de Marx e acompanhando a discussão sobre o mesmo tema referente à Europa e à Ásia, compreendendo distintas épocas, bem como a polêmica da transição de um modo a outro ou as articulações entre eles. Participaram nele historiadores e economistas de quase todos os países da região, destacando-se André Gunder Frank, Ciro Flammarion Cardoso, Carlos Empata Sadurian, Teotônio dos Santos, Rui Mauro Marini, Jacob Gorender e dezenas de outros. Foram publicadas coletâneas sobre o assunto para a América colonial, América independente, impérios pré-hispânicos, assim como para regiões específicas. Independentemente das interpretações adotadas ou propostas, tinham em comum uma linguagem retirada de Marx, aparecendo profusamente termos ou conceitos como modos de produção, formação social, exploração, classes sociais, colonialismo, imperialismo, burguesia, proletariado, excedente, revolução e inúmeros outros. Foi um debate nascido de projetos políticos relacionados com o presente, encampadas por partidos marxistas que tinham como objetivo superar o capitalismo e transitar para o socialismo. E daí a importância de se saber o modo de produção dominante hoje, para desenhar as táticas e estratégias políticas mais adequadas ao momento. 2. Também nas décadas de 50 e 60, tornaram-se famosas as teses da CEPAL, Organismo Econômico da ONU para a América Latina, fundado em meados do século,
com vistas a realizar diagnósticos da economia latino-americana e propor políticas econômicas para superar os principais problemas detectados. A CEPAL criou teorias explicativas que fizeram escola na região e também em pesquisadores de história econômica, principalmente naqueles dedicados ao estudo do século XX. Famosas foram suas teorias e conceitos sobre o subdesenvolvimento, a deterioração dos termos de intercâmbio, a industrialização periférica, enfoques estruturalistas da inflação, estrangulamentos externos, desenvolvimento para dentro, substituição de importações, economias de enclave, planejamento e diversas outras nomenclaturas. A CEPAL propunha uma atuação maior do Estado na esfera econômica, acolhendo propostas keynesianas. Na esfera desse arcabouço conceitual, nasceram inúmeras pesquisas de história econômica, seja para aplicar essas interpretações, seja para alterá-las ou contestá-las. Nomes latino-americanos tornaram-se referência, como Raúl Prebisch, Aníbal Pinto, Celso Furtado, Octavio Rodríguez, Fernando Henrique Cardoso e inúmeros outros. Foi uma história econômica feita, sobretudo, por economistas e preocupada principalmente com o desenvolvimento, os processos de industrialização, reforma agrária, pobreza, inflação, dívida externa, desemprego. 3. A década dos 80 assiste gradualmente a um novo giro temático na história econômica latino-americana, mudança que se mantém com poucas variações até a atualidade. A historiografia marxista entra em crise devido, sobretudo, à queda do mundo socialista e aos projetos de revolução, assim como a CEPAL perde sua preponderância, não apenas devido às críticas recebidas, como certamente em decorrência da consolidação dentro de cada país de organismos encarregados do planejamento nacional e da elaboração de políticas públicas, não se precisando tanto da contribuição da CEPAL nesses quesitos. A influência dos Estados Unidos e sua historiografia econômica assentada fundamentalmente em preceitos da economia liberal passa a dominar gradativamente as pesquisas latino-americanas. Muitas coletâneas e histórias panorâmicas sobre a região foram publicadas nessa linha. Nesta, há uma preocupação maior por países concretos, estilos de desenvolvimento e um foco no passado partindo de problemas econômicos atuais, como desemprego, crises, inflação, pobreza, desequilíbrios estruturais, etc. Diminuem a partir dos 80 as polêmicas ou as agudas polêmicas que caracterizaram a historiografia marxista e a cepalina, e novas linguagens emergem como, por exemplo, modernidade, mercados, instituições, industrialização, tecnologia agrícola, trabalho formal, eficiência, preços, PIB, globalização. Vários autores estrangeiros e latino-americanos figuram com sólidas trabalhos históricos, desta vez principalmente devido a historiadores e não mais a economistas. Entre eles podemos citar Luis Bertola, Victor Bulmer Thomas, Rosemary Trop e inúmeros autores de histórias nacionais. As mudanças de perspectivas, os giros metodológicos e temáticos,
indicam a fortaleza atual da disciplina de História Econômica na América Latina. Cabe a nós aprofundar esse legado, empapar-nos de suas descobertas, fazendo dele uma leitura crítica e produtiva. Obrigado.